Então vamos iniciar o nosso estudo de microbiologia assistindo esse nosso primeiro vídeo. Nessa aula, essa nossa aula vai ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos discutir os principais tópicos da microbiologia. E na segunda parte da nossa aula, nós vamos fazer uma revisão histórica da microbiologia, tá bom? Então, como eu falei no vídeo de orientações gerais, a nossa metodologia de estudo é utilizando o estudo dirigido. Para isso, todas as minhas apresentações elas vão estar relacionadas com os tópicos que vocês vão ter que estudar no livro para responder as questões. Então, toda vez que eu vou falar alguma parte do conteúdo, sempre eu vou estar relacionando com a questão que vocês vão ter que ler e vocês vão ter que responder e a seção do livro que vocês vão ter que ler, tá bom? Então, vamos começar então falando sobre microbiologia. Para isso a gente vai discutir a primeira questão, que ela fala dos principais temas que são estudados em microbiologia e na questão pede para diferenciar os respectivos focos. Então, o que é microbiologia? Microbiologia, se a gente for pegar a etiologia da palavra, ela separa em duas partes, em biologia e micro. Biologia é o estudo da vida, né? Então, tudo da vida. Já micro, ela se refere a uma escala de tamanho, um tamanho microscópico. Tá? O que é um tamanho microscópico? É aquele tamanho que a gente só consegue enxergar utilizando um microscópio. Claro que nem todos os micro-organismos possuem um tamanho microscópico. Existem algumas exceções de micro-organismos que podem ter uma estrutura macroscópica ou o seja um ser macroscópico, mas isso é uma exceção. No geral, a microbiologia estuda organismos microscópicos. A microbiologia ela é dividida em duas áreas. Uma área de conhecimento básica e uma área de conhecimento aplicada. O que é uma área de conhecimento básica? É aquela divisão da microbiologia que busca entender tanto a natureza do micro-organismo como o funcionamento desse micro-organismo. Então, na microbiologia básica, nós buscamos entender o estudo genético, as características genéticas desse organismo, a fisiologia desse organismo. A gente busca entender as relações ecológicas que esse organismo possui. Já na microbiologia aplicada, é o conhecimento da microbiologia aplicado ao nosso dia a dia. Por exemplo, dentro da microbiologia de alimentos, vocês vão estudar no futuro, toda a parte de doenças relacionadas aos alimentos. Então, aquelas contaminações que existem nos alimentos, como nós vamos estudar essas contaminações. Além disso, a microbiologia, dentro da tecnologia de alimentos, vocês vão estudar a tecnologia de leites. E todo o processo de produção de queijo, produção de iogurte, são estudos microbiológicos aplicados, porque são conversões que vão ocorrer no leite para formar o produto, que é realizado por meio de um micro-organismo. O mesmo vai ocorrer na área de viticultura e na área de enologia, no qual todo o processo de fermentação e a parte de transformação do ácido málico, ele é realizado por meio de micro-organismos, seja por leveduras ou bactérias. Então, a microbiologia aplicada, ela busca entender esse conhecimento básico para aplicar esse conhecimento básico no nosso cotidiano. Vamos dar uma olhada numa tabela, que é a tabela 1.3 do nosso livro, no qual ele apresenta as disciplinas básicas e as áreas aplicadas da microbiologia. Como área básica, nós temos a fisiologia microbiana, a genética, a bioquímica, a sistemática microbiana, a virologia, a biologia molecular, a ecologia e o genoma. A fisiologia microbiana ela vai estudar todas as relações de nutrição e os processos metabólicos
e as relações que o meio vão influenciar nesses processos metabólicos. Já a genética vai buscar entender as características genéticas do genoma e a parte de melhoramento e variabilidade genética dos organismos. Já a bioquímica vai estudar toda a parte de vias metabólicas, as reações químicas que ocorrem dentro desses organismos. A sistemática microbiana, ela trabalha com a classificação, com a parte de identificação. E a sistemática microbiana, ela utiliza todos esses conhecimentos aqui dessas áreas para poder classificar os micro-organismos. A virologia também, que é um mundo à parte da microbiologia, no qual se estuda esses organismos que ora eles são vivos, ora eles não estão vivos. A biologia molecular, que também vai utilizar o conhecimento de genética para estudar a composição dos ácidos nucleicos dentro do organismo, para tentar entender e dar a identidade a esse organismo. Os estudos de ecologia, que são as relações do meio e como esse meio vai influenciar tanto nas reações químicas quanto nos processos fisiológicos, e também a questão do genômica, né, que também está relacionada à genética e à biologia molecular, que busca fazer o sequenciamento e buscar a identidade de um micro-organismo. Então, essas ciências básicas, elas estão relacionadas aos aspectos microbiológicos, aos aspectos básicos do funcionamento do organismo. Já nas áreas aplicadas, é todo esse conhecimento básico que nós temos da microbiologia aplicado aplicado às nossas necessidades, tanto nas necessidades específicas quanto ao seu uso no ambiente. Por exemplo, a microbiologia médica vai estudar toda a parte de doenças em seres humanos ou em animais, né, que a microbiologia da medicina veterinária vai fazer isso. A imunologia também vai estudar respostas do sistema imunológico dos organismos à presença esses agentes patogênicos. A microbiologia agrícola e do solo vai estudar toda a parte de fitopatologia, ou seja, como esses micro-organismos podem causar doenças em plantas, e isso é muito importante para toda a área agronômica e a área de viticultura, por exemplo. Também as relações dos processos biogeoquímicos que ocorrem no solo, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio, o ciclo do fósforo, potássio, e como é que esses nutrientes como é que essa dinâmica de nutrientes vai ocorrer dentro do solo. A questão da microbiologia industrial, que aí entra essa parte de desenvolvimento de insumos biológicos, tanto para a área enológica quanto a área de tecnologia de alimentos. A biotecnologia, né, então, como nós vamos aplicar esses processos e essas transformações de produtos em outros utilizando micro-organismos. Então, a produção de queijo, a produção do iogurte é um processo biotecnológico, a enologia é um processo biotecnológico. Então, como é que nós vamos utilizar esse conhecimento da biotecnologia para o nosso mundo? Como é que a gente vai utilizar esse conhecimento dos aspectos fisiológicos, genéticos do micro-organismo para o nosso mundo? E microbiologia aquática, né? Então, e tem a microbiologia oceanográfica, que tenta estudar os micro-organismos dos ambientes aquáticos, seja em rio ou no mar, né? Então, microbiologia aplicada, ela busca os conhecimentos da microbiologia básica para resolver os nossos problemas de cotidiano. Agora que a gente entendeu a diferença entre microbiologia aplicada da microbiologia básica, vamos discutir um pouquinho sobre esses organismos no qual a microbiologia estuda. Para isso, a nossa segunda questão, ela pede para a gente diferenciar células procarióticas de células eucarióticas. E também ela pede para listar as principais atividades que são executadas por essas células. Bom, primeiro a gente precisa entender então o que são micro-organismos. No início da aula a gente falou que micro-organismos são aqueles organismos que não são possíveis de serem diferenciados a olho nu.
Então é uma escala de tamanho. Então são micro-organismos que nós não conseguimos enxergar. A gente vai ver na nossa segunda videoaula essa relação de escala de tamanho e a gente vai estudar algumas exceções, que existem alguns organismos que a gente sim consegue ver a olho nu, mas são exceções. Então, a microbiologia estuda os micro-organismos, que não são possíveis de enxergar a olho nu. E quais são esses grupos de micro-organismos? Bom, nós temos as bactérias. O que são bactérias? São organismos unicelulares, né? Então vamos pensar num exemplo. Lembre-se todo dos lactobacilos vivos do Yakult, né? Todo mundo já tomou Yakult, né? Bom, gostoso de tomar. Então, as bactérias são esses organismos, são esses lactobacilos, que nós não conseguimos enxergar a olho nu e eles também são seres unicelulares. Já as arqueobactérias são organismos também unicelulares, mas eles se diferem um pouco das bactérias em razão de algumas características fisiológicas, principalmente relacionado à estrutura de membrana, também as características genéticas desses organismos. Quando a gente for falar um pouquinho sobre estruturas celulares, a gente vai falar um pouquinho sobre diferenciação entre bactéria e arqueobactéria. Além disso, outros organismos microscópicos são as algas, as microalgas, os fungos, e aí nós temos tanto os fungos filamentosos quanto os fungos não filamentosos, por exemplo, as leveduras, e os protozoários. Outros organismos que também são estudados pela microbiologia são os vírus. Então, os vírus, que são aqueles seres que, dependendo da condição, eles podem ser seres vivos ou não vivos, e que um destes vírus mudou a nossa vida, nosso cotidiano de vida de forma drástica e vai mudar também o mundo daqui para frente, que é o coronavírus, né? Então, que é um tipo de vírus. Então, a microbiologia estuda esses organismos também. Esses organismos eles são divididos em dois grupos, considerando as características morfológicas da célula. Então, um primeiro grupo, que fazem parte as bactérias e as arqueobactérias, é o grupo dos procariotos. Já o segundo grupo, que fazem parte as algas, os fungos, os protozoários, são os eucariotos. Como o vírus ele não possui uma estrutura de célula, na verdade o vírus ele possui uma estrutura de vírus, os vírus não são classificados nem em procarioto e nem em eucarioto. Tá? O que diferencia um procarioto do eucarioto são suas características celulares. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, se vocês forem olhar a figura 1.2 do nosso livro, ele traz essa diferenciação das estruturas de um procarioto para um eucarioto. Se a gente for comparar essas duas células aqui, sendo essa uma representação de uma célula de um procarioto e essa uma representação de uma célula de um eucarioto, a gente percebe que o número de estruturas que existem numa célula de eucarioto é bem maior do que o número de estruturas que existem em uma célula de um procarioto. Se a gente comparar as duas células, ambas vão possuir parede celular, então as duas têm parede celular, as duas vão possuir uma membrana citoplasmática, então todas têm uma membrana citoplasmática, todas vão possuir citoplasma, nós vamos achar o citoplasma, está aqui, e ambos vão possuir ribossomos. Tá bom? Mas percebam que existem diferenças. Os eucariotos, além de ter parede celular, membrana plasmática, ribossomos e citoplasma, os eucariotos vão possuir organelas. O que são organelas? São pequenas estruturas que existem no interior das células eucarióticas que vão desempenhar diferentes funções. Aqui eu tenho a representação das mitocôndrias. Então eu tenho aqui mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas que estão dentro da célula dos eucariotos e têm a função
participam na síntese de ATP da célula. A gente vai ver isso um pouquinho quando for falar de estruturas, tá? Além disso, os eucariotos possuem uma membrana nuclear. Olha isso aqui, ó. O que é uma membrana nuclear? É uma membrana que vai revestir o núcleo da célula. Vai revestir o quê? Todo o material genético da célula. Então, todo o DNA vai estar dentro dessa estrutura que é formada pela membrana nuclear. Essa membrana nuclear também é chamada de carioteca, tá? É um sinônimo para a membrana nuclear. E daí que vem a diferenciação de eucarioto do procarioto. O eucarioto significa que ele possui carioteca. O procarioto significa que ele é antes da carioteca. Ele não tem carioteca, tá? Então ele já no nome já indica que ele não vai possuir a carioteca, ou seja, a membrana nuclear. O núcleo, né? As duas células vão possuir núcleos, mas só que nos procariotos é um nucleoide. E o que é o nucleoide? É a estrutura do DNA, ele vai estar disperso dentro do citoplasma. Vai formar uma estrutura de um cromossomo, no entanto, essa estrutura vai estar no citoplasma. Já nos eucariotos, esse núcleo ele vai estar também podendo formar um cromossomo, mas só que essa estrutura vai estar envolvida pela membrana nuclear. Além disso, esses eucariotos aqui vão possuir outras organelas. Por exemplo, o retículo endoplasmático, pode ser liso ou rugoso, e o aparelho de Golgi. Então, essas características na estrutura dos eucariotos diferenciam os eucariotos dos procariotos. Tá bom? E ambas essas células, tanto os procariotos e os eucariotos, eles vão ter atividades, ou seja, eles vão possuir propriedades, características que todas as células têm ou algumas das células possuem. Essas propriedades elas estão relacionadas ao metabolismo, ao crescimento e à evolução. Essas características todas as células, tanto eucariotos quanto procariotos, vão possuir. E existem algumas características, algumas propriedades que são mais específicas. Por exemplo, a diferenciação, a comunicação, a troca de material genético e a motilidade. Então, essas são características que são específicas para algumas células. Então, o que é metabolismo? Metabolismo, se vocês viram as aulas de bioquímica, metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem dentro da célula. Esse metabolismo ele pode estar relacionado ao catabolismo de moléculas, ou seja, a quebra de moléculas, ou ao anabolismo, que é a formação de moléculas. E esses processos eles estão relacionados a tanto o processo de geração de energia dentro da célula, quanto os processos de biossíntese de moléculas. Outra propriedade que todas as células possuem é a capacidade de crescimento. E quando eu falo de crescimento, eu não estou falando de aumento do tamanho, mas sim do aumento do número de células. Tá? Percebam na figura aqui que eu tenho uma célula, que ela se dividiu em duas, que depois ela se dividiu em 4, essas 4 vão formar 8, 16 e assim por diante. Então, todas as células vão ter essa capacidade de crescimento. Além disso, essas células vão ter a sua capacidade de evoluir, ou seja, em razão das características genéticas, das propriedades do meio, células vão passar por um processo de modificação e por um processo de seleção. Essas células vão permanecer no meio ou vão ser extintas, surgindo daí diferentes espécies de organismos. Dentro desse princípio de espécie, existe uma teoria chamada teoria do ancestral comum. A gente vai falar um pouquinho daqui um pouco, mas a gente vai falar um pouquinho a gente vai falar nessa aula, mas daqui um pouquinho, tá? No próximo tópico a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Outras propriedades que algumas das células têm é a capacidade de diferenciação,
Então, a formação de estruturas por algumas células, né? Por exemplo, a formação de esporos ou estruturas reprodutivas. E aqui eu trago para vocês o exemplo dos basídeos, né? Então, aqui eu tenho uma estrutura de um fungo, que são os cogumelos, esses cogumelos que a gente vê na mata, né? Aqui é o exemplo do amaranthus, que é o cogumelo dos Smurfs, né? Se alguém assistiu o desenho ou lembra do desenho, vai se recordar desses cogumelos aqui. Bom, dentro dessa estrutura que a gente enxerga sob o solo é uma estrutura reprodutiva. Abaixo do solo vão existir hifas desses fungos que vão estar espalhados pelo solo. E em determinado momento, em razão de algumas características ambientais, vai ocorrer a formação dessas estruturas reprodutivas, permitindo que o fungo se reproduza. Dentro dessa estrutura do cogumelo, aqui dentro dessa capa, aqui dessa estrutura, possui essa estrutura aqui, né, que dentro dessa estrutura vão ser formados os basídios. E em cima desses basídios vão ser formados os esporos. Então, esses esporos aqui vão ser a estrutura celular que vai ser responsável pela propagação do fungo, tá? Isso a gente vai falar com mais calma quando a gente for estudar sobre fungos, tá bom? Mas o que eu quero mostrar é que isso é uma diferenciação de estrutura. Ele vai formar todo um conjunto de estruturas para que a célula, para que ocorra os ciclos de reprodução do organismo. Claro que nem todos vão produzir essas estruturas. Por exemplo, arqueobactérias e bactérias geralmente não formam essas estruturas. Claro que existem algumas estruturas, por exemplo, o endosporo em algumas espécies de bactérias, mas no geral elas não formam essas estruturas de diferenciação. Outra propriedade, então, que é comum a algumas células é a capacidade de comunicação. E aqui eu trago para vocês um exemplo que vem sendo muito estudado, que é a capacidade que plantas e fungos têm de se comunicarem. Isso é uma coisa incrível. Aqui eu tenho um exemplo, uma figura, né, que mostra um fungo que é chamado de micorriza. O que é uma micorriza? São fungos que são simbiontes a alguns tipos de planta e que colonizam as raízes dessas plantas. Hoje se sabe que esses fungos, primeiro eles vão ter uma propriedade de aumentar a área de atuação das raízes, fazendo com que as plantas elas absorvam nutrientes e água num volume maior de solo. Então, a raiz da planta que ia até aqui, em razão dessa capacidade de simbiose, faz com que a raiz tenha uma maior atuação por meio desses fungos. Percebe que eu tenho aqui toda uma massa de fungos que estão crescendo associadas a essa raiz. Mas nos últimos anos se descobriu que essas plantas e esses fungos eles trocam sinais bioquímicos. Isso faz com que, se uma planta presente dentro de uma floresta, aqui eu tenho a representação disso, né, de um monte de plantas, tenha, por exemplo, uma praga que esteja incidindo nessa planta. Essa planta vai emitir um sinal bioquímico e esse sinal vai ser transmitido por meio dessas raízes, dessas hifas desses fungos. Vai passar pelas raízes e depois vai passar pelas hifas dos fungos, fazendo com que esse sinal seja percebido por outras plantas e por outros fungos. Isso é chamado de internet das plantas. Tá? Por quê? Porque funciona como se fosse uma rede de comunicação das plantas. Tá? Isso é algo que, se vocês quiserem procurar, vale a pena ler sobre isso. Né? Existem várias matérias no Google que fala sobre internet das plantas. Tá? Mas é um exemplo de comunicação. Mas nem todos os organismos se comunicam. Né? Nem todos os micro-organismos se comunicam. Troca de material genético. Então, muitos organismos eles acabam trocando sequências de DNA de uma célula para outra. A gente viu aqui nessa representação um plasmídio. Tá? Essa estrutura aqui desse plasmídio é uma estrutura de DNA circular.
E geralmente nessa estrutura fica as propriedades de infecção, seja de um organismo patogênico ou algum organismo que vai infectar uma planta, por exemplo. E essa capacidade de infecção, ela vai se dar pelas características genéticas que estão nesse plasmídio, e esse plasmídio ele pode ser trocado com um outro organismo. Então, um organismo pode passar essa informação para outro. A gente vai falar um pouquinho melhor disso quando for falar das estruturas, né? A parte de comunicação e reprodução. E por fim, alguns organismos têm a capacidade de motilidade. Isso quer dizer o quê? Que eles têm a capacidade de se movimentar. E essa movimentação se dá pela presença de flagelos ou cílios, que alguns desses micro-organismos possuem. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um vídeo, só para vocês terem ideia do que é a motilidade. Então percebam aqui que eu tenho uma bactéria que ela possui, se vocês forem ver, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo voltar aqui. Vamos ver se eu consigo dar um pause no momento que aqui. Percebam que nas extremidades da bactéria possui uma estrutura como se fosse um rabinho, né? Esse rabinho, que a gente chama de flagelo, ele é responsável por esse movimento que a bactéria faz. Percebam aqui de novo, eu tenho a presença do flagelo. E percebo que a célula ela não está parada, ela está se movimentando. E agora olhem ao entorno os dois flagelos da bactéria. Percebam que ao fundo percebo que aqui, nesse espaço aqui eu tenho outras bactérias que estão presentes nesse campo de visão do microscópio. E vejam que elas também estão se mexendo. E percebo que de vez em quando aparece uma bactéria, um organismo que se move. Se vocês virem aqui, apareceu um micro-organismo se movendo. Então, isso é motilidade. É a capacidade que o organismo tem em se movimentar. Tá? Então, essas são as principais atividades que os micro-organismos têm. São as principais propriedades que os micro-organismos têm. Metabolismo, crescimento, evolução, diferenciação, comunicação, intercâmbio genético e motilidade. Sendo que alguns são comuns em todas as células e outros não são comuns em todas as células. Bom, pessoal, agora que a gente viu as estruturas das células dos procariotos e dos eucariotos e a gente estudou as suas principais atividades, vamos falar um pouco dos aspectos mais interessantes da microbiologia, que é o surgimento da vida. Toda essa história do surgimento da vida nos ajuda a explicar a nossa próximo exercício, no qual ele pede para explicar como o surgimento das cianobactérias modificou as condições da Terra e quantos domínios da vida existem e como eles estão relacionados. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa entender o processo de surgimento tanto do sistema solar, surgimento do Sol, como a formação do planeta Terra. Como eu não tenho tempo para fazer essa explicação nesse vídeo, senão eu acho que ele ia ficar muito longo, eu vou deixar um vídeo adicional para vocês assistirem no SIGA, no qual ele mostra esse processo de formação do planeta, do sistema solar e também da formação da Terra. E ele explica o que são as eras geológicas. Então eu peço que vocês assistam esse vídeo, porque ele vai ajudar a compreender a nossa aula, tá bom? Então, visto isso,
a gente vai começar a entender como ocorreu o processo de formação do planeta Terra. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender que o planeta, a sua história, ele é explicado por meio das eras geológicas, ou as eras que ocorreram no planeta Terra. E essas eras é chamada de Éon, tá? É chamada de Éon. São 6 eras, né? Nós temos Adem, o Arqueano, o Proteozoico, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. E o início e o fim de cada uma dessas eras é marcado por fatos. Por exemplo, o surgimento da vida no planeta, o aumento da concentração de oxigênio e a formação do primeiro planeta congelado, bola de neve, né? O surgimento e a extinção dos dinossauros, né? A evolução dos mamíferos. Então, esses são fatos que marcam o início e o fim dessas eras, tá bom? Então, vamos começar a contar um pouquinho dessa história de uma forma bem sucinta, tá? Eu sugiro que vocês, caso tenham mais curiosidade para ver sobre isso, que vocês assistam algum documentário, alguma coisa no YouTube que faça essa explicação um pouco mais detalhada, né? Tem bons documentários para vocês assistirem. Bom, o planeta ele surge, acredita-se não, as informações geológicas mostram que as rochas mais antigas do planeta elas se formaram há 4,6 bilhões de anos atrás. E isso marca o início do planeta Terra. Nessa primeira era geológica, a gente chama de Adem, não existia vida no planeta. E era uma condição no qual o planeta ele estava extremamente quente, com alta atividade vulcânica e ocorria uma sequência de bombardeamento de meteoros. Muitos desses meteoros eram formados de gelo. E ao cair esses meteoros no planeta, eles acabaram derretendo e formaram pequenos lagos. E também a redução da atividade geológica, que era muito intensa no início, mas foi reduzindo ao longo do tempo, permitiu que formassem esses pequenos lagos e dentro desses lagos havia algum material orgânico, havia muitos átomos e moléculas inorgânicas em suspensão nessa água. E nesse ambiente havia muita descarga elétrica, muitos raios ali nesse período. E isso fez com que surgissem aquilo que a gente chama de sopa primordial. Sopa primordial. Se vocês forem procurar, existem experimentos que mostram que nesse ambiente era propício para a formação de moléculas orgânicas, principalmente lipídios, nucleotídeos e aminoácidos. Então, isso fez com que se formassem cadeias de fosfolipídios, formassem cadeias de aminoácidos de pequenas sequências de proteínas e também formassem pequenas cadeias de RNA ou DNA. Tá? Então, durante esse período e dentro desses ambientes, desses locais, começou a ocorrer a organização desses compostos orgânicos e ainda hoje não se sabe muito bem, a ciência não sabe explicar como esse fato ocorreu, mas entende-se que essas cadeias de lipídios que formaram pequenas micelas aprisionaram parte desse composto, dessa sopa primordial, e ali dentro haviam moléculas de proteínas, haviam moléculas de nucleotídeos, que formou estruturas que hoje a gente reconheceria como um procarioto primitivo. Então, nesse ambiente surgiu então aquilo que a gente pode identificar como vida. Tá? Existem toda uma discussão do que seria vida, mas aquilo que a gente reconheceria como vida hoje, se a gente fosse analisar aquele local, a gente encontraria esses seres. Como é que a gente sabe disso? Porque registros geológicos mostram que nesse período a gente começou a encontrar os primeiros fósseis de procariotos. Então,
as datações de procariotos nesses registros fósseis são dados de 4 bilhões de anos atrás. Então, nessa fase, no final desse período adiano, que ocorreu o surgimento da vida e a formação dos primeiros procariotos. E nesse período arqueano, percebam que ele é diferente do adiano, que ele é um período mais que tem é um período mais frio, que ocorreu um resfriamento do planeta. Claro que havia atividade vulcânica, mas permitiu que ocorresse a formação de oceanos. Então os oceanos se formaram durante esse período. E em alguns locais no qual haviam essas sopas primordiais, esses pequenos lagos, começou a surgir algumas células de organismos procariotos, que hoje seriam muito parecidos com arqueobactérias, que começaram a se especializar em algumas coisas. Algumas dessas células acabaram se especializando em se multiplicar e eram células maiores. Outras células se especializaram em produzir energia, né? Então aqui nessa figura mostra isso. Então haviam células maiores, haviam células mais especializadas na produção de energia e algumas células que começaram a fazer um processo de fotossíntese. Mas esse processo de fotossíntese, no início desse período arqueano aqui, ele não utilizava a água, então ele não liberava oxigênio. Então ele não fazia um processo de fotólise da água. Tá? Lembre-se disso do processo de fotossíntese. Então não havia a liberação de oxigênio e todo esse ambiente no início desse período arqueano é um período anóxico, ou seja, não havia oxigênio no planeta Terra. Tá? No entanto, algumas dessas células aqui começaram a se modificar e começaram a ter a capacidade de fazer a fotossíntese como a gente conhece hoje e começaram a liberar oxigênio. E essas primeiras células fotossintetizantes, elas eram células de cianobactérias. Então, cadê aqui? Deixa eu achar aqui o nosso... Aqui. Eram células de cianobactérias. Então, durante esse período, em torno de 3 bilhões de anos atrás, existem estruturas, começaram a se formar estruturas que a gente chama de estromatólitos, que são representados aqui nessa figura. Ó. Esses estromatólitos, que eram colônias de cianobactérias, que uma cianobactéria ia se dividindo e se depositando uma sobre a outra e formaram estruturas fósseis. E o mais incrível de tudo é que até hoje existem essas estruturas, elas são encontradas, principalmente na Austrália. Nós encontramos ainda resquícios desses estromatólitos. E o mais incrível de tudo, eles estão vivos. Então são colônias de seres vivos que têm mais de 3 bilhões de anos. Isso é incrível. Né? E esses estromatólitos, essas células, sendo bactérias que formavam esses estromatólitos, começaram a expelir muito oxigênio para a atmosfera e começou lentamente mudar as características da atmosfera. Então começou a mudar toda essa característica da atmosfera, tornando a atmosfera oxigenada, com aumento da concentração de oxigênio. E isso permitiu com que surgissem algas, animais, então mudou toda a estrutura, toda a dinâmica do planeta Terra. Tá? Então isso explica a nossa primeira parte da pergunta. Por que o surgimento das cianobactérias alterou definitivamente as condições da Terra? Por quê? Porque elas começaram a fazer fotossíntese. Tá? Mas eu não quero só essa resposta, eu quero que vocês elaborem a sua resposta um pouco mais detalhada. Tá? Então, continuando a nossa história, esse processo de mudança da condição atmosférica e também a formação da primeira bola de gelo, da primeira terra bola de gelo, iniciou um período que a gente chama de Proteozoico. Tá? Então, surgiu o período que a gente chama de Proteozoico, que é
ele se inicia pela formação da Terra, a bola de neve. O planeta Terra estava todo congelado, mas só que haviam algumas partes do oceano que ainda estavam em estado líquido. Havia uma crosta de gelo na superfície, mas abaixo disso havia regiões vulcânicas que permitiam que a água estivesse na forma líquida e a vida começasse a evoluir ali. Então, durante esse período, ocorreu um processo que a gente chama de teoria da endossimbiose. Endossimbiose. O que aconteceu? Mais ou menos na metade do período proteozoico, aqui mais ou menos há 2 bilhões de anos atrás, mais ou menos, algumas dessas células que eram protocariotos altamente especializados em produzir energia, outros procariotos que faziam fotossíntese e outros procariotos que eram muito eficientes e grandes e eficientes na capacidade de se dividir, eles acabaram começando a viver em simbiose. Ou seja, esses seres, essas células que eram menores de procariotos, tanto fotossintetizante quanto os procariotos aeróbicos, eles começaram a viver dentro dessas células maiores. Isso fez com que esse processo evoluísse para um processo de endossimbiose, ou seja, os seres começaram a perder a capacidade genética de se dividirem e o gene que controlava essa célula maior começou a controlar a divisão dessas outras células. E isso formou a primeira célula eucariote. Então, os procariontes deram origem aos procariontes por esse processo que a gente chama de teoria da endossimbiose. E isso ocorreu na metade do período proteozoico. Deixa eu achar aqui a minha bolinha. Aqui. Na metade do período proteozoico, começou a surgir os primeiros eucariontes. E a partir desses eucariontes, surgiu os primeiros organismos com tecido multicelular. Surgiu as primeiras algas, aqui nós temos as primeiras algas, aqui surgiram os primeiros seres multicelulares, surgiram os primeiros animais. Então, ao final do período proteozoico, havia uma grande diversidade de seres que iriam evoluir para os animais, né? Nós temos aqui um exemplo das algas marinhas, os poríferos, né? Outros seres que iriam posteriormente dar origem aos artrópodes e também as algas. Então, seres que eram desses eucariontes unicelulares, eles formaram seres multicelulares. E desses eucariontes unicelulares, aqueles que mantiveram as bactérias fotossintetizantes, elas formaram posteriormente a estrutura dos cloroplastos, formando todas as células vegetais. Então, os eucariontes das células vegetais. Já aqueles que haviam aquelas bactérias que formaram, eram muito eficientes no processo de respiração aeróbica, elas formaram as mitocôndrias, que é aquela organela que vai ser responsável pela energia dentro da célula. Então, as células dos animais foram formadas a partir desses eucariontes que não possuíam os cloroplastos. Tá? Essa teoria aqui a gente chama da teoria do ancestral em comum. Eu vou explicar melhor essa teoria quando eu for falar da segunda parte da nossa pergunta, quando a gente vai explicar quais os domínios que existem de vida terrestre. Tá? Então, nesse período proteozoico, ele finaliza com um segundo momento que ocorre a formação de uma segunda processo de glaciação do planeta, e formação do segundo bola de neve, um outro congelamento do planeta. Muitos desses organismos acabam morrendo, sendo extintos, e esses sobreviventes originaram outros seres. E tem o início do período que a gente chama de Paleozoico, no qual dentro desse período Paleozoico ocorre o período Cambriano, que é um período onde ocorre uma grande evolução
das células, dos organismos, e uma grande diversidade de organismos. Vários organismos que existem hoje surgiram nesse período, principalmente as plantas vasculares, os insetos surgiram durante esse período, nós temos os peixes surgiram durante esse período, molúsculos surgiram durante esse período e os anfíbios também surgiram durante esse período. Então, vários organismos que existem hoje, durante o Paleozoico, ocorreram. Só que durante o Paleozoico, ao final do período Paleozoico, ocorreu uma nova grande intensidade de atividade vulcânica. Isso fez com que ocorresse uma grande extinção em massa desses seres vivos. Então, muitos desses seres vivos acabaram sendo extintos, permitindo que ocorresse a evolução de novos seres. Nesse período cambriano também ocorreu a formação de várias formações geológicas que hoje a gente conhece, que estão relacionados também com a formação da Serra de Santa Catarina. Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, ao final do período Paleozoico, e agora eu vou acelerar um pouco, começou no período Mesozoico, que os seres, esses anfíbios aqui, que saíram do mar, que evoluíram a partir dos peixes e formaram os anfíbios, esses anfíbios começaram a ocupar as áreas mais secas do terreno e evoluíram para répteis. E também alguns desses anfíbios evoluíram para mamíferos. E algumas espécies de répteis evoluíram para aves. Então, esse foi um período que ocorreu uma grande evolução dos répteis e o domínio dos dinossauros, né? Então, vocês viram o Jurassic Park e outros filmes que mostram isso. Durante esse período também ocorreu a evolução de muitas espécies de insetos, por exemplo, as abelhas, e também o desenvolvimento das plantas vasculares, no caso as coníferas, que são os pinheiros, também eles evoluíram muito nesse período. E o surgimento das primeiras micorrizas, tá? Então surgiu durante esse período também. Mas só que esse período ele acabou com a extinção dos dinossauros, vocês já viram isso em vários filmes e séries, documentários, que os dinossauros foram extintos pela queda de um meteoro. E essa queda do meteoro também teve uma consequência que ocorreu uma formação de uma era do gelo. E essa era do gelo, que não foi um período de glaciação, mas foi uma pequena era do gelo, permitiu a evolução dos mamíferos. Então os mamíferos que antes eram seres, havia uma pequena população e animais muito pequenos, eles acabaram sobrevivendo e ocupando todo o planeta que antes era dominado pelos dinossauros. Então aqui eu tenho o exemplo dos mamutes, dos felinos, né? O surgimento dos cavalos, né? Então um rinoceronte, e percebam que eles eram tudo peludinho, porque é um período muito frio na história, né? Então esse período cenozoico ele culminou com o fim de uma era glacial e esse fim da era glacial iniciou o período cenozoico. E se caracteriza esse período cenozoico com o surgimento dos hominídeos. Então, os hominídeos eles surgiram também durante o período cenozoico, tá? Então, é esse período que a gente está vivendo hoje. Tem muitos paleontólogos que estão discutindo se vai ter um período, se eles vão ter uma evolução desse período para ser um período antropocênico, mas não se tem um consenso sobre isso, tá bom? Então, pessoal, resumindo, eu vou tentar... Desculpa, eu falei um resumo muito rápido da evolução da história do planeta Terra, só falando dos principais pontos, tá? Mas qual foi por que o surgimento das cianobactérias alterou as condições do planeta Terra? Porque com as cianobactérias surgiu o processo de fotossíntese e aumentou a concentração de oxigênio no planeta, permitindo o surgimento de outras espécies de seres vivos. Então, as cianobactérias que permitiram o surgimento permitiram o acúmulo de oxigênio na atmosfera. E existem ainda fósseis vivos disso, que são os estromatólitos, tá bom? Bom, com relação à segunda parte da pergunta, essa segunda parte da pergunta, ela é entendida
por esse processo aqui, ó, processo de origem dos eucariotos. Então, essa teoria aqui explica que existia um antepassado comum a todos os seres vivos. Havia um organismo que era um ancestral comum a todos os seres. Então, essa teoria do ancestral comum, ela mostra que o processo de endossimbiose e o processo de evolução do surgimento desse ancestral comum proporcionou o surgimento de eucariotos, mas também esse ancestral comum ele evoluiu tanto para a formação das bactérias que a gente conhece hoje, quanto as arqueobactérias. Como é que a gente entende isso? A gente entende pela análise do DNA desses organismos. O sequenciamento genético desse DNA nos mostra que os seres, a evolução dos seres, ele sempre se dá tendo como um antepassado comum. Vamos dar uma olhada aqui dentro desse grupo eucariota, desse domínio eucariota, os macro-organismos. A gente vê que esses macro-organismos, eles têm todos um ancestral comum, que um grupo evoluiu para os animais, um grupo evoluiu para os fungos e um grupo evoluiu para as plantas. Se a gente for retrocedendo no tempo, a gente vai ver que a partir de um ancestral comum, de um ser vivo que existia no planeta, ele formou o grupo que a gente chama de domínio das bactérias. Ele formou um grupo que a gente conhece hoje como arqueobactérias e também, posteriormente, ele formou um grupo que a gente conhece como eucariota. Cada um desses grupos a gente chama de domínio, tá? Que é o maior nível de classificação dos seres vivos. Tá bom? Então, quantos domínios existem na Terra? Existem 3 domínios no nosso planeta. E como eles estão relacionados? Eles estão relacionados pelas suas características genéticas, porque sempre vai existir um ancestral comum. Agora a gente vai discutir o que é um ecossistema e a relação dos organismos com o seu ecossistema. Além disso, a gente vai ver alguns ambientes que são extremos e também a presença desses organismos que a gente chama de extremófilos. Também é outro tópico muito interessante da microbiologia. Bom, o que é um ecossistema? Bom, a gente precisa lembrar das nossas aulas de biologia. Ecossistema são todos os organismos vivos dentro de um ambiente e a relação desses organismos vivos com os fatores físico-químicos que estão no ambiente. Por exemplo, é a relação de uma população de plantas, olhando nessa imagem aqui, que representa uma área de araucária e os campos de altitude presentes na Serra Catarinense, e a relação desses fatores bióticos com os fatores abióticos, que a gente pode estar relacionando com a temperatura, com a umidade, a gente pode estar com o pH do solo, né? Então, todos esses fatores que são abióticos, que não estão relacionados com os seres vivos diretamente. Então, isso seria um ecossistema. E existem vários ecossistemas no planeta. Ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, né? Um ecossistema aéreo. Então, existem vários tipos de ecossistema. E os micro-organismos fazem parte desse ecossistema. Por quê? Porque esses micro-organismos eles vão interagir com o organismo vivo, ele está presente nesses ecossistemas e eles vão interagir com esses fatores abióticos. Então, a temperatura ela vai influenciar no desenvolvimento de uma população de micro-organismos, por exemplo. Em ambientes mais frios, teremos um metabolismo mais lento desses micro-organismos se a gente for comparar com um ambiente mais quente. E essa é uma das razões porque os solos da Serra Catarinense têm um alto teor de matéria orgânica no solo, porque a temperatura é mais fria. Essa temperatura mais fria faz com que esses micro-organismos tenham um metabolismo mais lento
e isso faz com que eles decompõem o material vegetal de uma forma mais lenta, né? Então isso é uma relação dos fatores abióticos com os fatores bióticos que dão uma característica de um ecossistema da Serra Catarinense. Outro fator também é a interação entre os organismos. Por exemplo, um micro-organismo pode mudar a condição de ambiente de um ecossistema, pode interferir, permitindo que outros organismos sobrevivam, né? Então, ele pode tornar um ambiente anaeróbico e fazendo com que esses organismos se desenvolvam. Se a gente for relacionar com a agricultura também, uma área de uma produção de uva, ela é um ecossistema, só que a gente chama de um agroecossistema. Por quê? Porque ele é um ecossistema que a gente desenvolve utilizando plantas agrícolas. E esse agroecossistema, ele vai ter também fatores físicos, químicos, que vão ser utilizados para, por exemplo, definir uma melhor produção de grãos ou alguma coisa assim, tá? Então, os micro-organismos eles estão diretamente relacionados com os ecossistemas. E dentro desses ecossistemas existem ambientes que são extremos. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma foto de na verdade, isso aqui é um lago lá em Stonehenge, nos Estados Unidos. Stonehenge é uma reserva que tem nos Estados Unidos que tem aqueles geysers. Vocês já viram que eles jogam água para cima. E embaixo dessa área de Stonehenge tem uma grande atividade vulcânica e tectônica. Então isso permite que formem lagos e formem geysers. Esse aqui é um exemplo de um lago que é formado nesse parque, é um lago termal, que a temperatura desse lago chega a 70 graus Celsius. E isso faz com que esse ambiente ele permita que só micro-organismos que tenham condições da sua estrutura de célula possam se desenvolver nesse ecossistema. Porque o fator abiótico temperatura é tão extremo que poucos organismos conseguem sobreviver ali. E esses organismos que sobrevivem nesses ambientes extremos, eles são chamados de extremófilos. Então aqui a gente tem nessa tabela 1.1 alguns exemplos de organismos extremófilos. Por exemplo, organismos que conseguem sobreviver a temperaturas altas. Eles são chamados de hipertermófilos, ou temperaturas muito baixas, que são chamados os psicrófilos. Então, na área de alimentos, na área de tecnologia de alimentos, se a gente quando for estudar microbiologia de alimentos, a gente vai ver que os organismos psicrófilos eles estão diretamente relacionados na decomposição da carne e na contaminação de carnes, porque somente esses organismos que conseguem sobreviver em ambientes refrigerados, que é no local que a gente mantém a carne, conseguem sobreviver. E muitos desses contaminantes de carne são psicrófilos, que são micro-organismos extremófilos. Existem também organismos que vivem em ambientes ácidos e alcalinos, né? Então acidófilo e alcalífilo, então esses também são organismos. A gente vai estudar um pouquinho mais quando a gente for falar das condições de crescimento, dos fatores que interferem no crescimento dos organismos, tá? Mas saibam que existem organismos extremófilos e que esses organismos eles vão sobreviver nesses ambientes extremos. Então, o que é um ecossistema? Ecossistema é a interação dos fatores bióticos, dos organismos, com os fatores abióticos em um determinado ambiente. Então, isso seria um ecossistema. E que efeitos os micro-organismos podem exercer nos seus ecossistemas? Os micro-organismos podem modificar os ecossistemas. Tá? Então, ele pode provocar uma alteração desse ecossistema, permitindo que ele se desenvolva melhor ou que outros organismos se desenvolvam nessa modificação do ecossistema. Exemplo disso, o processo de decomposição de material orgânico, por exemplo, a dinâmica de organismos no solo também está relacionado a isso.
Agora que a gente viu um pouquinho sobre a relação dos micro-organismos com o ecossistema, com o ambiente no qual ele está, vamos falar um pouquinho sobre a relação desses micro-organismos com os seres humanos. Bom, e aí a gente tem uma pergunta bem interessante no nosso questionário que pergunta como você poderia convencer um amigo de que os micro-organismos são muito mais do que meros agentes causadores de doença. E essa é uma colocação bem interessante porque a gente tem em mente que esses micro-organismos eles atuam como somente como patógenos ou causadores de doença. A gente hoje está vivendo numa situação de uma pandemia causada por um vírus do grupo dos coronavírus e mudou toda a dinâmica, o nosso dia a dia em razão dessa doença. Na área de alimentos, por exemplo, existe um conceito que é chamado de doenças transmitidas por alimentos. E essas doenças que são transmitidas por alimentos, elas têm diferentes fontes. Pode ser uma contaminação por um produto químico ou por algum parasita, mas também pode ocorrer doenças transmitidas por micro-organismos. E esses micro-organismos causarem principalmente doenças intestinais. Então sim, os micro-organismos podem causar doenças, né? E uma das grandes áreas de estudo da microbiologia é a relação com os seres vivos na forma de causar doenças. Essas interações a gente chama de interações negativas ou interações maléficas. No entanto, existem muitos micro-organismos que são positivos, que têm interações positivas. Aqui nessa figura 1.10 mostra o trato digestivo de um ser humano. E a gente pode ver que dentro do nosso intestino há uma grande quantidade de células. Imagina, nós temos uma ordem aqui de 10 na 8 células por grama, e já no intestino grosso há uma ordem de 10 na 7 células por grama. Então, percebo que e no estômago aqui tem uma ordem de 10 na 4. Percebo que o pH dessas partes do intestino vai mudando também. Então, dentro do nosso trato intestinal existem uma grande quantidade de células e células muito diversas. E elas vão desempenhar um papel muito importante no processo de decomposição e absorção do alimento, porque essas células desses micro-organismos que estão ocupando o nosso trato digestivo, elas vão contribuir para a digestão do alimento. No entanto, algumas dessas células que a gente pode ingerir, elas podem causar doenças. Então, elas podem causar uma infecção alimentar e causar algum tipo de doença. Mas a maioria das células que estão no nosso intestino, elas são benéficas. Então, essa já é uma forma da gente convencer o nosso amigo que não só micro-organismos causadores de doença estão presentes no nosso trato digestivo, mas existem muitos micro-organismos benéficos. Se a gente for, por exemplo, acho que vocês já consumiram iogurtes com micro-organismos, com bactérias, eles chamam de protobactérias, que são bactérias que têm um princípio bioativo, que elas vão ajudar no nosso sistema digestivo, né? Então tem alguns iogurtes, tipo o Activia. Ele é um iogurte que dentro existem bactérias do grupo do gênero bífido que vão ajudar no processo de digestão. Mas existem outros seres que interagem com os seres humanos. Por exemplo, organismos que vão estar relacionados à produção de alimentos, né? Então, a própria produção de cervejas, vinhos, iogurtes, queijos. Então, muitos dos alimentos que a gente consome, eles passam por um processo no qual os micro-organismos vão atuar. Com relação ao solo, muitos micro-organismos vão estar relacionados a ciclos biogeoquímicos que vão permitir que ocorra a formação do solo, formação da matéria orgânica. Olha essa parte escurinha aqui, ocorre essa formação da matéria orgânica pela ação dos micro-organismos e também pela interação com plantas, seja a interação por fungos micorrízicos
ou pelo processo de fixação biológica do nitrogênio. Existem também outras doenças que são causadas por organismos, mas não só em seres humanos. Existem doenças em plantas. As plantas ficam doentes também. Aqui o exemplo do carvão no milho, que é um fungo que forma uma estrutura que a gente chama de carvão. E esse carvão era responsável por algumas doenças neurológicas que ocorriam na Idade Média. Tá? Mas isso a gente vai ver quando for falar mais para frente no curso. E na disciplina de microbiologia de alimentos, a gente vai tratar um pouco melhor disso. E também aqui eu falei do processo de fixação biológica do nitrogênio. Aqui, ó. Esse processo é um processo no qual os micro-organismos eles formam uma simbiose com as plantas do grupo das leguminosas, formando nódulos, e dentro desses nódulos, aqui dentro, vão existir bactérias que vão estar vivendo dentro desses nódulos. Esse nódulo aqui é uma estrutura da raiz dessas plantas. E ali dentro, esses micro-organismos eles vão fazer a fixação biológica do nitrogênio. Ou seja, eles vão pegar o nitrogênio que está no ar, transformar numa forma de amônio e a planta vai utilizar essa forma de amônio para o crescimento dela. Então, aqui representa isso. E esse processo, para a cultura da soja, por exemplo, ele evita que a gente aplique ureia. Não, a gente não precisa aplicar. Isso diminui muito o custo de produção. Tá? Existem, por exemplo, outras interações, por exemplo, com animais. Aqui o caso de organismos que estão no trato digestivo no rumen de um bovino, aqui, de uma vaca. E esses micro-organismos eles são responsáveis por quebrar a celulose, fazendo com que essa celulose se transforme em glicose e essa glicose seja fermentada e libere ácidos graxos que são utilizados para a nutrição do animal. Então, existe uma estreita relação entre esses micro-organismos que estão presentes no rumen e todo o processo de nutrição do animal. E além disso, esses micro-organismos que são responsáveis pela liberação de CO2 e metano pelo animal. Aqui então outro exemplo de uma interação positiva dos organismos com os seres humanos, como eu já falei um pouquinho antes, que é a produção de alimentos. Então, a produção de queijos, a produção de iogurtes, a produção de alimentos fermentados, por exemplo, o pepino ou os picles, né, que são produtos fermentados, bebidas alcoólicas, né, então tudo isso aqui ocorre pelo processo de fermentação que vai ser realizado por micro-organismos. Então, existem diferentes formas de interação. Então, como é que os micro-organismos interagem com os seres humanos? Podendo ser de formas negativas, né, causando doenças, ou também de formas positivas, seja na produção de alimentos, na agricultura, na criação dos animais. Então, existem várias formas positivas de interação. Tá bom? Aqui tem um outro exemplo que é a formação do etanol também, né, que é um outro processo de fermentação no qual a gente produz álcool. Tá? Então, existem diferentes formas de interação positiva.